Canal Vibrante, explorando a beleza da natureza. Transmita sabedoria através das videoaulas inspiradoras. Valorize a criatividade em cada episódio único. Conecte-se com a essência da Terra. Desperte seu potencial criativo com nossos conteúdos. Aprenda sobre o mundo natural ao seu redor. Inovações e expressões criativas na palma da sua mão. Suspiros da natureza para inspirar suas criações. Desbrave o desconhecido com nossas dicas e reflexões. A cada vídeo, uma nova viagem começa. Transforme ideias em realidade neste espaço único. Siga a trilha do conhecimento e da imaginação. Junte-se a nós, onde a natureza encontra criatividade. Este é o seu portal para descobertas vibrantes. Natureza e criatividade em harmonia, aqui e agora. Navegue por um oceano de inspiração sem fim. Por que 80% dos estudantes têm dificuldade com conversão de escalas? Vamos facilitar. Imagina que seu mapa mostra 1 centímetro corresponde a 2,5 km. Tipo, quando você pega aquele mapa da cidade para ir do MASP até o Ibirapuera. Para converter, é só multiplicar. Esta multiplicação corresponde a 8 km, ou 8.000 metros. Moleza, né? Fica ligado para dominar mais conversões. Hoje vamos desvendar um mistério à escala. Parece complicado, mas é mais simples do que parece. Imaginem um mapa. Ele mostra lugares enormes, como cidades e países, em um papel pequeno. A escala é como um zoom mágico. Ela diminui as coisas grandes para caberem em lugares menores, como mapas, plantas de casas e maquetes. É como se a gente encolhesse o mundo real para observá-lo de pertinho. Mas como saber o tamanho real das coisas quando olhamos para um mapa? É aí que entra a escala, nossa ferramenta secreta, para desvendar esse enigma. Vamos descobrir como ela funciona? Vamos imaginar um cordão bem comprido. Ele representa uma estrada enorme que liga duas cidades distantes. Para desenhar essa estrada em um papel, precisamos usar a escala. Digamos que a estrada tenha 100 km. No nosso desenho, ela terá apenas 10 centímetros. A escala, nesse caso, seria de 10 centímetros para cada 100 km. Ou seja, cada centímetro no papel representa 10 quilômetros da estrada real. Incrível, né? Com a escala, podemos ter uma ideia da distância real entre as cidades, mesmo que elas estejam representadas em um espaço pequeno. Para calcular a escala, usamos uma fórmula mágica. Calma, não precisa ter medo. É mais fácil do que parece. E é a escala, o segredo que queremos desvendar. VR é o tamanho real do objeto, como a estrada de 100 km. VD é o tamanho do desenho, ou seja, os 10 centímetros da estrada no papel. Vamos aplicar a fórmula ao nosso exemplo. A letra I significa que é a escala. Ela é de 10, que significa que cada centímetro no desenho representa 10 quilômetros na vida real. Com essa fórmula mágica, podemos calcular a escala de qualquer coisa, desde um mapa do mundo até a planta da nossa casa. As escalas estão presentes em muitos lugares do nosso dia a dia. Quando assistimos a um jogo de futebol na TV, por exemplo, estamos vendo o campo em uma escala reduzida. As miniaturas de carros e bonecas também usam escalas para representar objetos reais em tamanhos menores. E que tal os mapas que usamos para nos localizar na cidade ou para viajar? Todos eles utilizam escalas para nos guiar. As escalas são ferramentas essenciais para representar o mundo ao nosso redor de forma prática e compreensível. Elas nos ajudam a entender as proporções, as distâncias e a navegar pelo mundo, seja ele real ou imaginário. E aí, pessoal, vocês sabem como funciona a escala em mapas? Na verdade, é bem simples.
Uma escala de 1 para 100.000 significa que 1 centímetro no papel equivale a 1 quilômetro na vida real. Para isto, vamos medir 1 centímetro no mapa e ver o quanto equivale na vida real. Portanto, na realidade, essa distância é de 1 quilômetro. Para visualizar melhor, imagine uma linha reta. Marque cada centímetro nela. Agora, é só nomear as marcas com 0, 1, 2, 3, 4 e no final, escrever quilômetros. Se você tem dificuldades para medir objetos compridos, esse vídeo é para você. Hoje vamos simplificar tudo. Pegue um barbante, corda ou até mesmo um fio de macarrão cru, que seja maior do que o seu papel. Dobre ao meio. Agora ele tem metade do tamanho. Ainda está grande demais? Dobre de novo. Agora ficou com 1/4 do tamanho original. Repita até que caiba no seu papel e meça o tamanho. Multiplique essa medida pelo número de vezes que você dobrou. Pronto! Você descobriu o comprimento total. Essa é a mágica da escala. Vamos compreender a cartografia e escalas nos mapas. Como que ela é usada? Compreenderemos a escala em cartografia para os mapas? O que é escala? Vamos à sua definição. Escala é como o mapa é representado de forma reduzida em uma superfície. Estas representações, pode haver deformações. Essa questão de deformação é um detalhe para outra aula. Essa redução deve ser realizada, portanto, de modo a manter as proporções das diversas medidas, quilômetro para centímetro. Quantas vezes reduzir? A redução proporcionada ou proporcional é feita por meio das escalas. É a proporção que é feita, ou uma fração, matematicamente falando. O uso de escalas possibilita reduzir o tamanho de uma superfície e ao mesmo tempo conservar suas proporções. Todo mapa é feito em uma determinada escala. Ela indica quantas vezes o tamanho real do lugar representado foi reduzido. Exemplo: se eu tenho um lugar de 100 km, quantas vezes preciso reduzir para que ele caiba no papel ou para desenhar o mapa? A escala deve vir indicada em todo o mapa, informando a relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Essa indicação pode ser feita de duas formas: por meio de escala numérica, nesse caso aqui de 1 para 29 milhões, ou escala gráfica, nesse caso aqui 1 centímetro para 600 km, representada em gráfico e em desenho. Para isso, nós precisamos compreender ou entender como representar ou apresentar as escalas nos mapas. Se vamos trabalhar com valores reais, precisamos aprender a fazer cálculo com as medidas que temos do real para o papel. Exemplo para o centímetro. Conversão de medidas métricas. Para saber mais detalhes e compreender melhor, veja a videoaula sobre este assunto nesse canal, sobre conversão de medidas métricas. Primeiro vamos compreender e entender o que é a escala numérica. A escala numérica é a quantidade de vezes que o mapa foi reduzido. Pode ser indicada na escala numérica. Na escala de 1 para 100, por exemplo, a redução é de 100 vezes. Na escala de 1 para 1000, a escala foi reduzida de 1000 vezes. Toda escala numérica deve ser lida da seguinte forma: 1 para 100, ou seja, para cada 1 centímetro desenhado equivale a 100 centímetros reais, o que equivale a 100 centímetros no campo. Por exemplo, desse mapa aqui, que foi 600 milhões de vezes. E o outro mapa, que foi 1 para 60 milhões de vezes. A escala é de 1 para 60 milhões de vezes. Isso significa que cada centímetro no mapa equivale a 600 milhões de centímetros reais, ou seja, no campo. Para a escala gráfica, eu vou representá-la em gráficos. Portanto, vamos apresentar os exemplos delas. Cada escala aqui. A terceira, 1 para 790 km, ou seja, 79 bilhões de vezes. A segunda, 1 para 600 km. A primeira, 1 para 290 km. Essa setinha com o norte geográfico é para outra videoaula, que trabalhamos com a rosa dos ventos. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Eu tenho o mapa 1 e 2. Pergunto: em qual dos mapas o espaço foi reduzido mais vezes? Pense. Já explico.
Qual desses mapas representa mais elementos? Ou seja, em qual deles há mais detalhes? Se eu observar o mapa 1, ele foi reduzido 790 km de vezes, ou seja, é um mapa que tem muitas informações. O segundo mapa foi reduzido em menos vezes, então tem mais detalhes. Para compreender isso, vou dar um exemplo da câmera fotográfica. Quando você vai fotografar mais pessoas, você vê todas elas. Se você vai fotografar uma pessoa, você usa o zoom na máquina fotográfica e aparece só ela. Vai surgir mais detalhes dela. Quando você tiver várias pessoas, você tem todas, mas não tem muitos detalhes. Esse é um exemplo para você compreender a escala. Qual é a menor escala e qual é a maior escala? Vamos ver. Outro exemplo, que eu vou explicar melhor. No exemplo 2, nós temos o mapa 1 e o mapa 2 novamente. Então vamos pensar aqui. No mapa 1, ao observar a escala gráfica, verificamos que 1 centímetro corresponde a 790 quilômetros do espaço, ou seja, a escala numérica desse mapa é de 1 para 79 milhões. Aqui é apresentado o outro gráfico. No mapa 2, informa que a escala gráfica é de 1 centímetro corresponde a 290 quilômetros do espaço geográfico. Ou seja, a sua escala numérica é de 1 para 29 milhões. Quer dizer que, menor o número da escala, maior será a escala. Maior o número, menor a escala. Não confundam isso. Matematicamente falando, um número é maior que o outro. Ou seja, 790 km é maior que 290 km, mas para a escala isso não funciona, porque eu analiso quantas vezes foi reduzido. Então vamos para o próximo exemplo. Com os mesmos mapas. Pergunto, se assim, qual mapa apresenta escala maior? Pense. No mapa 1, o espaço foi reduzido 79 milhões de vezes. No mapa 2, o mapa foi reduzido 29 milhões de vezes. Continuando com o exemplo 4 para compreendermos mais. Vamos compreender aqui. A escala maior é do mapa 2. Por quê? Pois o espaço apresentado foi reduzido menos vezes, que foi de 290 km. É por isso que é possível aplicar mais detalhes nesse mapa, como as capitais e as cidades principais. Significa que uma escala com um mapa que foi reduzido menos vezes, ela é maior. Porque nesse mapa tem mais detalhes. No outro mapa, que é o mapa 1, se fosse representar todas as cidades da região, não aparecia no mapa 1. Ficaria bem confuso. Ou seja, os nomes das cidades e das capitais, além de muito pequenos, ficariam sobrepostos. Seria um mapa de difícil leitura. Portanto, o mapa 2 é maior que o mapa 1. Repetindo, uma escala menor tem muitas informações. Novamente, o número maior na escala significa que a escala é maior. Possui menos redução, e o número da escala é menor. Até a próxima!